Bem-vindo ao Café com a P de hoje. Vamos falar de perseverança. Vem comigo. O relacionamento que você perdeu doeu, eu sei, fui eu. Escuta aí. A oração que eu decidi não responder é que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. Bem-vindo. Até a sua madre que encerrou fui eu. Doeu, eu sei. Vai chamando aí, vai clicando. Nós vamos falar hoje sobre o profeta Daniel. Perseverança. Vai chegando, vai chegando. Escreve aí da cidade da onde você está participando aí. Aleluia. Foi livramento, fui eu te guardando. Eu sei que sofreu e não entendeu. Estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. O tempo novo irá chegar, o teu Samuel irás carregar. Tu vais superar tudo que viveu em Deus, em Deus. O tempo novo irá chegar, o teu Samuel irás carregar. Tu vais superar tudo que viveu em Deus. Aleluia. Foi livramento, foi te guardando. Eu sei que sofreu e você não entendeu. É porque estava te ensinando. Foi livramento. Eu não compliquei também. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá. Aleluia, graça e superabundante paz. Bem-vindo ao Café com a P de hoje. Nessa nova temporada, abra a sua Bíblia, a linha temporal do propósito eterno, de Gênesis a Apocalipse, vendo Deus manifestar o propósito dele,
Se você se perguntou 1000 vezes qual é o plano de Deus para a minha vida, a pergunta está errada. A pergunta é: qual é o plano de Deus? Ponto. Dentro do plano de Deus, você e eu descobrimos o plano de Deus para a nossa vida. E o propósito de Deus, o plano de Deus, é ter uma infinidade de filhos idênticos a Jesus. A partir do momento que a gente entende, vive isso, a gente começa a manifestar Cristo na Terra, associado à identidade particular que Deus nos deu em Cristo Jesus. Então nós vimos essa manifestação do propósito de Deus no Gênesis, no Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Vimos lá Esther, Ruth, Esdras, Neemias. Vimos Jeremias, Lamentações de Jeremias. E agora nós estamos aqui, chegamos no livro de Daniel. Então nós vamos ver o plano, o propósito eterno manifesto na vida de Daniel. E eu convido então você agora a abrir a sua Bíblia. Então abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 1, verso de número 8. Daniel 1, 8. Enquanto você abre a sua Bíblia, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. O texto diz assim: Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com um vinho especial servido à mesa, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Amém? Pai, fala conosco através dessa live, Senhor, em nome de Jesus, ministrando profundamente aos nossos corações. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Bom, queridos, nós vemos o seguinte. Nós vemos aqui no livro de Daniel, sem querer trazer um estudo aprofundado sobre o livro, ou entrar em diversos temas, porque, afinal de contas, já estamos aqui pela segunda ou terceira vez, passando pela Bíblia, né, por diversos capítulos, diversos livros. Então você vai poder encontrar em outras lives minhas, ou em outros cursos que a gente ministra, assuntos mais aprofundados. Nosso objetivo aqui é mostrar como Deus revela o seu propósito eterno no livro de Daniel. E a pessoa de Daniel personifica esse propósito. Daniel, homem muito amado. É a mesma declaração que os céus, que Deus faz, rasga os céus e faz quando Jesus, obedientemente, vai se batizar, reconhecendo a autoridade e a plataforma que Deus usou através de João Batista. E ali todos ouvem a declaração dos céus: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Daniel é essa figura. A palavra-chave da nossa live hoje é perseverar. Você vai ver que Daniel preferiu correr o risco de morte do que deixar de ser fiel, do que deixar de orar e falar com Deus. E você, o quanto você está disposto a ser fiel ao Senhor? O que vale mais? Tua comunhão com Ele, a garantia da vida eterna, a garantia de uma boa relação de amizade com Deus, ou as propostas deste mundo, os prazeres deste mundo, os desafios ou os medos deste mundo. O livro de Daniel, ele envolve cerca de 70 anos de história, e nós vemos ele dividido em duas partes: Daniel o intérprete e Daniel o visionário. Estou mudando de internet aqui, eu acho que agora vai parar de travar, ok? Então nós vemos Daniel o intérprete na metade do livro, e depois na outra metade Daniel o visionário. E Daniel e os seus amigos, eles tinham tudo para não terem uma identidade de Deus na vida deles. Você e eu temos todas as oportunidades de não manifestarmos a identidade de Cristo na nossa vida. Mas é através das lutas que nós temos a oportunidade de nos mantermos fiéis.
Quando vai tudo bem, é mais fácil estar firme. Agora, quando você enfrenta desafios, lutas, problemas, é a hora que você tem que demonstrar realmente a sua identidade, quem você é em Cristo. Daniel e seus amigos foram tirados na adolescência, de perto da sua família, da sua nação, de tudo aquilo que representava os valores importantes, necessários para um crescimento saudável e que poderiam afetar a identidade. Eles foram separados da sua família, né, dos seus pais, eles tiveram os nomes alterados, eles foram para longe da sua cultura. Eu não sei o quanto você percebe a importância dessas coisas. Dentro do Brasil mesmo, nós vemos as nossas diferenças regionais e talvez o pessoal de Brasília, como eu, nascido em Brasília, a gente é multicultural, né? Afinal de contas, há pouco tempo que existe mais brasilienses do que os candangos, né? Aqueles que foram construir a capital. Então eu creio que a gente é nascido de Brasília, os nascidos em Brasília, nós somos uma mescla cultural, né? Meus pais eram do estado do Rio de Janeiro, mas convivi com colegas cujos pais eram nordestinos, goianos, mineiros. Então a nossa cultura fica um pouco assim, mesclada. Mas quando eu morei no Rio Grande do Sul, amei o Rio Grande do Sul, talvez até por ter acesso a uma cultura tão forte, tão regional, que eu não via na minha cidade. Então amei isso. Quando a gente vai para o Nordeste, a gente vê a beleza, a riqueza, a criatividade, a inteligência do povo nordestino. É realmente assim apaixonante, né? Quando a gente vai viajando por determinados lugares, o tipo de comida e tal. E aí a gente acaba vendo também a dificuldade, na maioria das vezes, dessas pessoas saírem dos seus estados e se adaptarem bem em outros estados. Porque a comida é diferente, o vocabulário, vou falar aqui, o dialeto é diferente, sabe? Não é só a maneira, o sotaque de falar, não, mas as palavras mudam. E aí, dentro do Brasil, a gente tem que perceber isso, abrir os olhos para isso. Imagina você ser levado cativo, né? Você ser levada cativa, sair de perto do seu pai e da sua mãe, do padrão que você tem de família, do primeiro núcleo, o núcleo da fé, o núcleo que te ensina, no caso de Daniel, seus amigos que eram nobres e que aprendiam ali toda a cultura judaica, que aprendia todo o conceito de Deus, de repente tirar você com um objetivo estratégico de guerra para te levar no primeiro plano, para dissolver a cultura do seu povo, te inserir, né, na Babilônia ali e te ensinar toda a sorte de ciências ocultas, de alimentos consagrados e de tudo a partir do próprio nome, tirando o seu nome que a sua mãe e o seu pai escolheram. E para o povo judeu, o significado dos nomes é muito importante. Por quê? Porque eles davam nomes aos filhos mediante aquilo que eles estavam vivendo ou buscando da parte de Deus, ou recebendo da parte de Deus. Então, de repente, tem um nome transformado, consagrado a um ídolo, a um demônio. Isso é muito forte. Assim começa a história de Daniel. Mas a verdade é que, a partir de um certo momento, a gente tem que assumir a responsabilidade sobre a nossa vida. Talvez você tenha sido ferido na infância, injustiçado, tenha sido agredido, maltratado, mas chega uma idade na vida que você tem que decidir o que você vai fazer com o que fizeram contigo. Isso é assumir a responsabilidade que vai te transformar, que vai te conduzir para ressignificar a tua história de vida. Daniel e os seus amigos poderiam ter continuado uma vida de escravidão, mesmo estando no palácio, poderiam ter se vendido, se corrompido. Mas eles entenderam a responsabilidade, assumiram a responsabilidade de
mudar a forma com a qual eles iriam interagir com aquela situação. E essa forma era perseverar fiéis a Deus, perseverarem fiéis ao Senhor, aqueles a quem eles acreditavam. Bom, e isso, durante todo o livro de Daniel, nós vamos ver que Deus está mostrando para as nações, e principalmente aqui para a Babilônia, que passava rei, morria rei, vinha rei, toda aquela troca acontecia, mas alguém ficava estabelecido, fiel, firme. Daniel, o amigo de Deus, o amado pelos céus. Quando isso acontece, Deus está provando para os outros que é Ele que tira e põe, é Ele que estabelece. E quando nós decidimos perseverar, nós veremos a mão de Deus movendo todas as peças, mas nos estabelecendo com firmeza. Daniel, nós vemos que ele teve um coração dedicado a Deus e aí ele encontra o favor. Ele começa encontrando aqui um favor de um homem chamado Arioque, né? que chega aqui para eles, olha aqui, mesmo no capítulo 1, né? Chega um encarregado designado, né, pelo chefe dos oficiais para cuidar deles. Né? E aí ele vai lá e encontra o favor junto a este homem, que decide, correndo um risco, ele decide chegar e dizer, não, Daniel, tá bom, você pode fazer aí o seu teste durante alguns dias, não comendo as coisas consagradas, os manjares consagrados, e vamos ver. Muita gente confunde o chamado jejum de Daniel, porque eles zipam, né, esse começo lá com o final do livro onde Daniel jejua. A verdade é que Daniel adaptou para si um tipo de alimentação, ok? Que começou aqui. E sem entrar em méritos, em nada disso, não sou nenhum expert nisso e me considero alguém até que deveria se preocupar um pouco mais. Mas a questão aqui é que ele simplesmente decidiu não comer dos manjares oferecidos e comer legumes, verduras, frutas, aquelas coisas mais saudáveis e talvez não as não consagradas. E ali ele encontra o favor de Deus e de repente ele decide adaptar essa dieta para a vida dele, né? Que em particular não tem nada intimamente ligado com o jejum de Daniel. Não tem problema, faço o jejum de Daniel com legumes, verduras, eu já fiz, a gente chama de jejum de Daniel e vive isso. O jejum é se abster de algo físico em prol de algo espiritual. Então, a partir do momento que você abre mão de algo para algo realmente ali que faz parte do teu cotidiano, para se consagrar ao Senhor, Deus está aceitando, Deus está recebendo. Ele faz essa decisão de se consagrar e Deus começa a honrar Daniel. A verdade é que a Bíblia nos aconselha a buscar a Deus em secreto. Mas eu gosto muito da versão espanhola desse versículo, da Reina Valera, que diz que aquele que busca em secreto, Deus o honra publicamente. E é desse jeito. Tem pessoas que têm dificuldade com o reconhecimento e com a honra. O problema é contigo, não é com aqueles que ficam buscando reconhecimento e honra. Esses são dois extremos. O cara que só está buscando reconhecimento e honra, e você, talvez, que fica abrindo mão do reconhecimento e da honra que vem da parte de Deus. Ambos estão equivocados. Deus é um Deus que dispõe-se a nos honrar. Por quê? Porque o nome dele é glorificado quando você e eu nos posicionamos perseverantemente nas nossas decisões de fidelidade e assim o nome de Deus é exaltado. Deus vai ser glorificado quando você for reconhecido pelo seu caráter, pela sua postura diante de Deus, pelos dons que Deus te deu, pela dependência que Deus te deu. Amém? Então não tenha medo de viver isso. Não tenha medo também, por quê? Porque você decide reconhecer que tudo vem dele, tudo vai para ele. Mas isso vai passar muitas vezes por você. Por quê? Porque Deus, ele é invisível. E ele decide expressar a imagem dele através de Jesus, refletida em você.
Então o ser humano não vê Deus, ele vê você. E ele vai ver Deus em você. Por isso, sai dessa vida gospel lúdica, sabe? Lúdica, quando você fala assim, eu posso ver Jesus em você, você está falando de linguagem figurada. Não é real, é linguagem verdadeira. As pessoas querem olhar para você e enxergar Jesus, até o ponto disso se manifestar sobrenaturalmente, sabe? Em 2003, eu estava saindo de Brasília pela segunda vez na vida para ir morar no Rio Grande do Sul, a minha segunda vez na vida. E no caminho eu parei na casa de um pastor, um homem de Deus, pastor Jorge Navac. Se esse vídeo chegar a ele, um grande abraço, um reconhecimento pelas horas que o Senhor me recebeu na sua casa, compartilhando o dom do Espírito comigo. Ele me contou muitos testemunhos da vida de comunhão e de perseverança dele com Deus. E uma das coisas foi que ele me contou que quando ele viu Jesus, os olhos dele ficaram marcados com a imagem de Jesus. Ele viveu uma experiência pessoal, sobrenatural. E depois que ele, nessa experiência, viu Jesus e os olhos dele ficaram marcados, para quem ele olhava, ele via Jesus. E as pessoas começaram a literalmente ver Jesus nele. Não só nas ações, na forma de falar, de agir, mas até mesmo sobrenaturalmente. Os olhos espirituais eram abertos e as pessoas viam Jesus. E ele contou que um dia uma cantora muito conhecida, uma mulher de Deus no Brasil, foi ministrar louvor na igreja que ele pastoreava. E no meio do louvor, o coral estava cantando e tal, e ela estava sentada ao lado dele. E ele olhou para ela e falou assim, você quer ver Jesus? E ela, como todo cristão que deseja, que anseia, disse, sim, eu quero. Ele falou assim, então olha para mim. E ela olhou para ele, muito provavelmente, imaginando de maneira lúdica essa frase, eu posso ver Jesus em você. Só que quando ela olhou para ele, olhou nos olhos dele, ela realmente viu Jesus, foi impactada, foi tomada pelo poder de Deus. E foi algo impressionante. Eu já vivia algumas experiências assim com Deus, mas quando eu o conheci, até vivi algumas experiências inspirado por livros que ele escreveu. Mas quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, então eu falei, olha, eu quero isso na minha vida claramente. E ele falou, olha, Rafael, eu não vou ministrar sobre a tua vida, porque tudo que eu recebi, você vai receber. Nós não somos diferentes um do outro. E eu tomei posse daquilo. E eu estava indo para o Rio Grande do Sul quando eu cheguei num culto caseiro. E na época eu tinha o cabelo grande, não tão grisalho, bem pouquinho, né? Muitas pessoas até falam, seu cabelo, sua barba, estilo de Jesus e tal. E quando eu cheguei naquele culto, uma irmã estava sentada ali e eu vi uma transição na maneira dela me olhar. A primeira impressão que ela teve ao me olhar foi de me julgar pelo tamanho do meu cabelo, a minha barba. Como se um cristão não pudesse ter aquele estereótipo. Mas logo em seguida eu percebi que ela mudou o semblante e começou a chorar, né? A minha sogra está aqui, beijão, Ana. Em 2003, quando eu estive na casa dela, ela está contando aqui, o Thiago abriu a porta para mim e ficou impactado ao me ver. Eu me lembro disso, né? E eu lembrava um pouco o filho mais velho da Ana, né? Mas eu lembro que o Thiago me viu e ao olhar para meus olhos, viu chamas de fogo ali, né? E foi fruto também dessa oração, sabe? Que eu fiz lá em Jundiaí. E o que acontece? Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, bem nesses dias que a minha sogra está contando aqui, eu cheguei naquela casa, aquela senhora teve essa mudança de impressão e
E eu vi nela um espírito de enfermidade vindo como um espírito de morte, vestindo as suas pernas e subindo. E eu disse para ela assim: a senhora deseja receber a cura? Deus está me dizendo que a senhora está enferma. E ela disse: sim, mas antes eu quero te pedir perdão, porque eu te julguei pela tua aparência e eu quero te dizer que eu posso ver Jesus em você. Aí eu falei assim: é mesmo? Ela disse: sim, você está me entendendo? E eu falei: eu estou te entendendo. Então eu disse para ela assim: olhe para mim. E ela olhou para mim, caiu no chão do poder de Deus e foi curada naquele exato momento, foi liberta do espírito de morte. E quando ela levantou, ela disse: eu posso ver Jesus em você. E eu perguntei: qual é o seu nome? Ela disse: meu nome é Maria Madalena, o nome da primeira mulher que viu Jesus ressurreto. Uma jesuicidência tremenda, né? Graça e paz, pastor Guilherme, meu amigo querido. Deus te abençoe. Estamos aqui lembrando, dentro da mensagem de hoje, de alguns testemunhos do Rio Grande do Sul. E quero lembrar também, querido, daquele retiro que nós tivemos juntos contigo, com o pastor Biratã. Fizemos um batismo, vira e mexe o Facebook, lembra essa foto do batismo, né? E aí, eu tenho saudade. Foram tempos de muita unção, de muita glória, e nós estabelecemos uma aliança tremenda, foi muito lindo. Bom, eu estou te contando esse testemunho por quê? Porque Jesus quer se manifestar em você e através de você ao ponto de ser visto. E uma das maneiras para que Jesus seja visto é quando ele deseja te honrar publicamente. Nekavahassudekam. Não tardará, terikova labassai, o dia em que eu te honrarei, nemahando kuvilai, e muitos se curvarão diante da minha presença pelo que eu farei através da tua vida. Horabachaias, glória a Deus. Deus tremendo, Deus tremendo. Bom, queridos, se nós fôssemos nos aprofundar aqui no livro de Daniel, teria tanta coisa, mas eu quero tocar em alguns pontos aqui no livro de Daniel, que é assim: Daniel começou a ser usado por Deus em situações únicas, que só Deus na vida de Daniel poderia agir, operar com respeito às necessidades que surgiram, exaltar a vida de Daniel e revelar o propósito eterno dele para a humanidade. Então nós vemos aqui Daniel interpretando sonhos e visões que ninguém poderia interpretar. Existem coisas que só você pode fazer, que Deus só vai fazer através de você. E quando isso acontecer, o nome do Senhor vai ser exaltado, você vai ser honrado e a vontade de Deus vai ser manifesta. Então nós vemos aqui o livro de Daniel revelando o plano de Deus para os gentios e isso acontecendo na revelação do sonho de Nabucodonosor, onde Daniel é levado a um posto muito elevado. Depois, os seus amigos são levados a uma prova de fé com a questão da idolatria, ou eles deveriam se curvar à estátua ao ser lançados no fogo, e eles tinham um pacto, uma aliança, eles preferiam morrer do que negar o Senhor. Nós estamos vivendo dias assim, dias onde o evangelho ficou menos do que light, o evangelho diluído em água suja, onde as pessoas não estão nem preparadas, não é nem falado em perseverança a níveis de fé. Por quê? Porque passou a valer tudo. Não dá nada. Você pode fazer o que você tiver afim. E aí os princípios são jogados no ralo. Os valores cristãos são jogados no lixo. As pessoas estão criando para si um Deus conforme a própria imagem e semelhança, estão soprando o nariz dele e dizendo: seja feito Deus vivente para mim. Estão anulando o valor e a veracidade das escrituras,
Por quê? Porque para elas viverem como elas querem viver, elas precisam alterar a palavra de Deus. Agora, nós estamos debaixo de perseguição. Acorda. Rafael, você é a favor de teoria de conspiração? Você é daqueles que acreditam na teoria de conspiração? Não, eu não acredito na teoria de conspiração. Eu acredito em conspiração. Acorda. Pelo menos você tem que enxergar no maior ou no menor nível no que o mundo está envolvido. Tira a sua cabeça de dentro da terra, enterrado, e olha ao redor. Nós estamos vivendo as últimas horas da igreja na face da terra, da noiva. Daniel traz um alerta para isso, e o livro vai preparando a gente para ouvir as visões de Daniel, mostrando perseverança. Os amigos de Daniel preferiram ser jogados na fornalha do que se curvarem. Aqui o espírito do anticristo já estava manifesto. A Bíblia fala que muitos anticristos vieram, mas que vai se manifestar o homem da iniquidade. Então nós vemos em inúmeros textos da Bíblia, inclusive aqui, o espírito do anticristo dominando, como hoje está prestes a ser apresentado para a humanidade o homem da iniquidade, a personificação do espírito do anticristo. E aí, você se vende facinho? Daniel e os seus amigos perseveraram. Nabucodonosor, depois, ele tem uma visão aqui de uma grande árvore. E Daniel era a pessoa ideal, a única pessoa capaz de interpretar, porque entendia a linguagem celestial e Deus estava jogando na cara de todos. Está aqui meu filho amado. É isso que Deus faz quando você decide conhecer e viver o propósito eterno. Tokotorokos tokou. Teihai karalai. Oh, glória a Deus. Pouco a pouco estou levantando o meu exército e despertando o meu povo, diz o Senhor. Aleluia. Olha só, nós vemos então a passagem rápida de Beltesazar, né? Onde aparece aqui a escritura na parede e Deus estabelecendo seus decretos, ao ponto de chegar já na idade idosa de Daniel, onde foi feita uma trama que dizia que ninguém podia falar e pedir nada a outro Deus a não ser o rei. Daniel preferiu morrer do que deixar de falar com Deus. E você? Até onde vai a sua perseverança? A tua perseverança é a expressão da sua fé, é a expressão do seu amor por Deus, da sua intimidade com Deus. Eu tenho algumas posturas que até alguns pastores zombam de mim. Não tem problema, não tem problema. Elas são a expressão do meu amor, do meu cuidado em obedecer fielmente o que eu tenho visto do Senhor. Sabe por quê? Porque foi assim que Deus falou com Moisés. Foi assim que Deus falou com Josué. Obedeça fielmente a visão. E você, o quanto está disposto a se tornar amigo de Deus e manter essa amizade? Foram decisões do meu passado que me tornaram amigo de Deus. E a minha perseverança no presente que me mantém o status de amigo e de amado por Ele. E você? Isso não é para ser exclusivo meu, isso é para todos nós. Daniel então ingressa numa nova fase de vida ao perseverar na cova dos leões. E aqui ele começa a revelar as visões do futuro. Visões que estão se cumprindo neste exato momento. A coisa é tão poderosa, a coisa é tão séria, queridos, que estudos me levam a crer que os magos do Oriente faziam parte
de uma escola profética levantada por homens como Daniel, e que os recursos que eles levaram para José, Maria e o menino Jesus eram herança de Daniel. Isso é assunto para outro momento. Mas eu quero te dizer que somente um homem com a perseverança e a visão profética de Daniel era capaz de deixar uma escola, deixar um anúncio dizendo: olha, vocês vão ver no céu um sinal. Quando esse sinal aparecer, vão lá, entreguem o recurso necessário na mão do Rei da Glória. Essa é a manifestação do propósito eterno através da história de Daniel. E a palavra-chave é perseverança. Deus quer manifestar o propósito dele através de mim e de você, através da nossa nova natureza em Cristo como filhos. Acorda, criatura. Filho de Deus não é só para ficar em volta da mesa tendo prazer em comer do prato do Pai, do Filho, do Espírito Santo e beber do cálice. Isso é maravilhoso. Mas é diante dessa mesa que o Senhor fala assim: eu vou preparar essa mesa diante dos teus inimigos. Eles vão vir contra você e você vai estar ali. É a ação de filhos, é o comportamento de filhos que muda tudo. Daniel não foi um cara que só ficou lá assim: tá bom, eu sou guardado por Deus. Ele agiu guiado pelo Espírito. Amém? Pai, obrigado por esse tempo precioso conosco. Dá-nos a perseverança de Daniel. Faz-nos amados como Daniel, Senhor. Nos ajuda, Pai, a viver através da Tua palavra e da unção do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Deus é o nosso juiz. É o que diz o nome de Daniel: Deus é meu juiz. Coloca ele diante de você, diante das tuas causas. E de barraço de cão. Eu sou aquele que peleja as vossas causas. Se você tem uma causa na justiça, apresente ela para o Senhor agora, em nome de Jesus. Pai amado, eu apresento causas na justiça. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que o Senhor te dê vitória. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Maico, pelo testemunho. Obrigado, Ana, pelo testemunho. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Amém. Querido, se você deseja semear em nossa vida ministerial, tá aqui o meu Pix. Eu tenho tido orientação de Deus e de outros líderes para fazer isso que eu estou fazendo. Que é disponibilizar, te oportunizar a chance de fazer parte desse ministério. Orando ou semeando. Né? Afinal de contas, é como diz o ditado: missões são feitas pelos pés de quem vai, pelos joelhos de quem ora e pelas mãos de quem envia. Seja orando, seja semeando, você vem comigo quando você participa de uma forma ou de outra. Amém? Bom, vou terminar a live, vou gravá-la, ela vai ficar salva aqui, você pode compartilhar, comentá-la, curtir. E acima de tudo, vai no link da minha bio, tem ali o acesso para o nosso grupo do Telegram, tem um e-book gratuito para você, kit de sobrevivência em casa, está muito bem preparado. Tem também 2 e-books que você pode adquirir e assim também nos abençoar e ser abençoado, que é O Tema do Seu Coração Está Escrevendo a História da Sua Vida, onde eu falo sobre a vitória sobre gigantes, né? E eu trago ali o significado dos nomes dos 4 gigantes, irmãos de Golias, que 4 guerreiros de Davi venceram quando Davi quase morreu tentando destruí-los. E o que eles estão conectados com a tua vida. Tem um outro e-book também chamado Diários e Decretos de Homens e Leões, fruto da última temporada. Então, esse e-book está muito rico. São 171 páginas contendo as mensagens da última temporada do Café com AP, escritas ali para você. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E se Deus quiser, voltamos amanhã com Café com AP, nova temporada. Abra a sua Bíblia, a linha temporal do propósito eterno. Fique com Deus. Tchau, tchau.